versículo de número 4. João 4:4. Enquanto alguns ainda procuram, eu quero bendizer a Deus por tão honrosa oportunidade. E como eu sempre falo, e é uma grande verdade, eu não chego aqui porque eu mereço. É por graça, misericórdia e bondade do nosso Deus. E é por essa razão, irmãos, que eu sou muito feliz em Deus, por ser crente na pessoa de Jesus. Que eu não valia nada, mas Jesus é muito bom. Só Jesus para ir lá no inferno e pegar quem não presta. E é por isso que eu sou crente em Jesus, eu sou feliz com Ele. Deus abençoe a vida do pastor Alex. Muito obrigado pela confiança do seu púlpito, viu? O senhor é uma pessoa que a gente aprendeu a admirar desde o César, quando falava do senhor. Viu? Deus abençoe o senhor, sua esposa, sua família, em nome de Jesus. O Santiago que veio com a gente, comigo, Deus abençoe. Muito obrigado, Santiago. Glória a Deus. Ó, o Lucão não está aqui, mas foi o canal para a gente chegar aqui. Que Deus abençoe o Lucão onde ele estiver, em nome de Jesus. Pois bem, João 4:4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Glória a Deus. O maestro foi embora na hora que eu fui pregar. Cadê o homem? Glória a Deus. Queridos, esse texto, ele veio ao meu coração quando tomei conhecimento do culto de missões, e eu acredito que Papai do Céu tem algo para falar conosco, visto que o grupo de louvor já deu uma palhinha sobre essa água que veio matar a nossa sede espiritual. É interessante para a gente entender de onde vêm os samaritanos, voltar bem um pouquinho lá no tempo, aonde depois que as 12 tribos se estabeleceram ali na cidade, depois que o Josué entra com o povo, e depois tem o repartir das cidades, a cidade é dividida, ou Canaã, na verdade, é dividida em 11 partes, cada filho de Jacó recebe uma porção de terra, porém uma das tribos ou um dos filhos não recebe, porque vai ficar aos cuidados do templo e das coisas de Deus. Porém, eles vão passar um tempo vivendo, cada uma na sua tribo, cada um com o seu povo, com seus juízes, até um dia em que eles olham para Samuel e vai dizer assim: nós vemos que todas as outras nações têm reis, e nós queremos também um rei, um monarca, para governar sobre nós. Samuel vai ter aquela conversa com Deus, Deus vai ter aquela conversa com Samuel, até que Samuel apresenta Saul, passa Saul, depois de Saul, Deus rasga o reinado de Saul, vem Davi, depois de Davi vem o seu filho Salomão, depois de Salomão vem Roboão. O Roboão, ele tem um reinado que não é muito aplausível e agradável para as pessoas ao qual ele estava a governar. E é interessante que ele começa a subjugar o povo, colocando contas, colocando tributos, uma porção pesada sobre o povo, para o povo pagar para eles, porque Roboão não quis ouvir os experientes, os mais velhos, mas quis ouvir as pessoas mais novas, sem experiência nenhuma, e ele entra por esse caminho, aonde ele pesa sobre o povo. Pesando sobre o povo, Jeroboão vai estar lá no Egito, ouvindo falar que o povo de Israel, a nação de Israel, estava sofrendo com essa carga pesada que Roboão estava colocando sobre eles em tributos. E é interessante que quando Jeroboão escuta lá de longe, visto que Jeroboão já tinha fugido de Salomão, porque ele tinha tentado se levantar contra o rei Salomão, quando ele escuta que o seu filho está governando de uma forma não agradável, ele fala assim: é a minha chance de ir lá e tentar fazer alguma coisa. Quando ele vem, ele consegue tomar 10 tribos de Salomão, ficando somente com Salomão a tribo de Judá, e a tribo de Benjamim fica somente 2 tribos com Salomão, e as outras tribos agora vão para Jeroboão. E a gente vê que o reino de Israel vai ser dividido em 2 partes. Uma fica com o reinado do sul e outra fica com o reinado do norte. O reinado do sul fica Roboão como rei e 2 tribos, e as outras, o outro reino, o reinado do norte, fica 10 tribos com Jeroboão como rei. E é interessante que o tempo vai passando, e enquanto o tempo está passando, vai se criando um afastamento entre essas tribos,
Por quê? Porque as duas que ficou com Roboão vai dizer assim: nós estamos crentes, nós perseveramos, nós somos aqueles que somos fiéis ao reinado de Davi, a Deus, e vocês são os rebeldes, são os rebelados. E o tempo vai passando e a gente vai ver que sempre na história lá do reinado do norte, sempre vai ter reis muito perversos, muito ruins, que se dobravam a ídolos, mas Deus nunca abriu mão do povo, Deus nunca deixa eles de lado, assim como também no reinado do sul. Porém, Deus sempre vai estar com o reinado do sul, porque os reis, a maioria sempre vai ser crente. No entanto, com a cultura, com o tempo passando, a história vai nos dizer que uma outra nação se levanta contra todas as outras nações que estavam no presente tempo sobre a terra. A gente vai ver que a Babilônia, ela invade o Egito, invade o reinado do norte, invade o reinado do sul. Ele consegue destruir todas as nações, subjugando todas, colocando toda a terra a ser escrava da Babilônia. A Babilônia leva pessoas para servirem a ele, e os que ficam em suas nações ficam jogados, ficam como lixos, eles destroem tudo por onde passavam. Só que o tempo vai passar, e aí o texto vai dizer que depois de 70 anos do rei da Babilônia ter entrado dentro de Israel, ter devastado o povo, acabado com tudo, Ciro vai se levantar com o reinado da Síria e vai destronar a Babilônia, vai quebrar a força da Babilônia. Quebrando a força da Babilônia, o que eu acho interessante é que quando ele quebrou a força da Babilônia, alguém chega para Ciro e diz: Ciro, antes de tu nascer, antes do próprio teu pai nascer, alguém já falava que tu iria vir e tu seria alguém que iria destronar o maior reino, a potência mundial. E alguém abre para ele o livro de Isaías e explica tudo a ele. E ele pergunta: e que povo é esse? E alguém explica: esse povo é o povo hebreu, é o povo de Israel. Quando Ciro escuta que já tinha tido uma profecia para ele, que ele iria destronar a Babilônia e ele iria trazer vida novamente para aquela nação, Ciro faz assim: então o povo de Israel, volte para sua casa, volte para sua terra, volte para os seus familiares. O texto vai dizer, a história nos conta, que as duas tribos, ou a tribo de Judá e Benjamim, eles voltam novamente. Só que as outras 3 tribos que se rebelaram, elas começam a se espalhar. É por isso que até hoje fica-se a pergunta: onde estão as outras 10 tribos? A gente vai ver lá no livro de Atos que essas 10 tribos estão espalhadas sobre outras nações, né? Quando o poder desce, que Pedro vai pregar, as nações vão dizer assim: rapaz, eles falam nas nossas línguas. Isso aqui é porque as outras tribos se espalharam, foram para as outras nações. Porém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim volta para sua terra, ficando na sua terra. Eles agora não vão ser mais chamados de israelenses, ou povo de Israel. Na verdade, agora vão levar o nome da tribo que estava com potencial maior, que era de Judá. Então eles agora vão ser chamados de judeus. Agora os judeus estão estabelecendo-se o seu povo, seu reinado, e está tudo certinho. Agora vem os judeus, as outras 10 tribos se espalharam, e algumas delas ficaram num território meio afastado, misturado com Assírio, com Babilônia, tudo misturado ali numa região chamada, uma região que tinha capital por Samaria. Eles estão ali afastados, distantes, e agora tudo misturado. Só que eu acho lindo e interessante, porque quando Jesus vem na Galileia, desce lá no ventre da Maria, nasce em Nazaré, tudo bem, maravilha, glória a Deus, que ele nasce, cresce, ele começa a pregar. E Jesus sempre ficava nessa região da Judéia para Galileia, da Judéia para Galileia, e ele ficava pregando sobre essas duas regiões, a região que permaneceu fiel com Deus, a região que permaneceu servindo a Deus de uma forma íntegra e total. Então Jesus sempre ficava por ali anunciando as boas novas do reino de Deus. Enquanto Jesus está ali anunciando as boas novas, falando sobre o Evangelho, um belo dia, Jesus vai sair de uma região para outra, só que ele sempre dava uma volta numa cidade chamada Sicar, porque ela ficava entre as duas regiões. Nesse dia, Jesus não vai dar essa volta. Nesse dia, Jesus vai passar por dentro de Sicar. Sicar, uma cidade que pertencia a Samaria. Quando Jesus está passando pela região de Sicar, Jesus decide sentar no poço, ficar sentado ali. Enquanto Jesus está sentado no poço,
ele olha para os seus discípulos e diz: vão buscar comida para a gente, visto que já é meio-dia, hora do almoço, já caminhamos muito, já não temos tanta força e a gente está com fome. Vai vocês lá comprar comida em algum lugar. Quando eu começo a ler isso aqui, e aqui é onde eu começo a pregar para a gente, aí eu vou já mais devagar. Quando Jesus começa a sentar no poço, que manda os 10 discípulos, ou os 12 discípulos, irem comprar comida, pastor, eu acho lindo. Por quê? Porque se é para comprar quentinha para 13 homens, 2, 3, dava facilmente para ir comprar comida. Mas por que Jesus manda aí os 12? Porque tem-se a necessidade de Jesus dizer para os 12 irem comprar e somente ele ficar. É interessante porque os discípulos ainda tinham no seu coração o tal da religião. E o tal da religião é muito ruim e complicado em nosso meio. Porque o crente religioso, ele dá mais trabalho do que trabalha. O crente religioso, ele dá mais trabalho do que trabalha. E todo crente na igreja ou dá trabalho ou trabalha. E crente religioso, todo trabalho que ele tem uma desculpa, ele tem um problema, porque para ele só basta vir no culto de domingo e tá bom demais. Mas o crente que trabalha, ele é diferente. Ele olha para o pastor e diz: independente de onde a obra for feita, eu estou pronto para o serviço. Como Jesus sabia que eles ainda não eram religiosos, Jesus disse assim: vão comprar comida, porque o que eu estou para fazer, se vocês ficarem, vocês vão atrapalhar. Mas era só por um processo. Na verdade, já Jesus mandaria eles para Samaria. Lembra lá do livro de Atos, capítulo 1? Jesus vai dizer assim: vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de quê? De poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Onde? Na Judéia, depois em Samaria e depois do confim da terra. Então Jesus precisaria primeiro encher eles, para eles entenderem o que era a missão. Mas enquanto eles não foram cheios, eram só religiosos, então Jesus manda comprar comida, porque só quem tem o coração cheio de Deus entende o que é missão. Só quem tem o coração voltado à presença de Deus entende o que é missão. Porque quem não é missão, ele reclama da oferta missionária, ele reclama da oração de missão, ele reclama do culto de missão. Tudo para ele que envolve missão dá ruim. É complicado, é difícil, mas quem tem o coração cheio, quem tem a alma cheia, quem já foi preenchido pelo Espírito Santo, ele ama a missão. Por quê? Porque ele sabe que a função da igreja é ir de encontro quem não foi salvo e salvar essas pessoas também. Porque um dia alguém olhou para tu e quis te evangelizar. Jesus fez: eu tenho amor por essa pessoa. Alguém entendeu, entregou para tu um folheto, ou fez uma oração, ou te convidou para o culto. Você veio para cá carregado, cheio de coisa ruim. Jesus olhou para tu, te amou, te libertou, te transformou, te salvou. E essa salvação foi para você salvar outras pessoas. Aí quem não entende isso, sempre tem uma murmuração. Mas quem já foi salvo e entende o que é missão, ele fala assim: eu não posso ser salvo sozinho, eu tenho que também ser usado por Deus para outras pessoas serem salvas. Então o que acontece? Como eles ainda não foram cheios, só tem a visão ainda judia da religião, Jesus fala assim: vão comprar comida. No ato de irem comprar comida, Jesus fica sentado no poço, meio-dia. E ninguém pergunta por que ele vai ficar ali, visto que o poço era uma região que estava afastada um pouco da cidade de Sicar. E aquele poço só tinha acesso de pessoas durante a manhã. Por quê? Porque era pela parte da manhã que as mulheres iam buscar água nos poços. Para quê? Para as atividades domésticas durante o dia. Toda mulher, ela acordava logo cedo, e a função dela é o quê? Cuidar da casa e dos filhos, enquanto os maridos iam buscar o sustento para a família. Quando os maridos iam ao serviço buscar o sustento, as mulheres iam aos poços, e nesses poços ou cisternas, elas pegavam água durante a manhã para todo o trabalho durante o dia. Por que elas faziam de manhã, Iago? Porque durante a tarde o sol castigava, o sol queimava, o sol ardia, o sol era muito quente. Um bom paraibano, campinense,
nessa noitezinha na minha Campina Grande, tá um friozinho tão bom. Quando eu venho para cá, eu fico, Jesus, que beleza. Porque aqui a gente acha muito quente. Se a gente já acha quente a Teresina, imagina na região oriental, onde lá o sol é pior do que aqui. Então as mulheres não trabalhavam durante o dia fora de casa. Por quê? Porque o sol fervia, ardia, queimava. Era só pela parte da manhã. Então na mente dos discípulos ele vai ficar aí sozinho. Talvez ele tire um cochilo, talvez ele descanse. Quando a gente voltar, ele vai estar mais forte, come e a gente segue viagem. Todos vão. Jesus sentou. Só que eu costumo dizer que Jesus nunca faz nada no aleatório. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Nada que Jesus faz é no aleatório. Tudo que ele faz tem um propósito. Você está aqui nessa noite, não é aleatório, é propósito. Então tudo que Jesus faz sempre tem algo maior por trás. A gente às vezes a princípio não entende, mas Jesus sempre sabe o que está fazendo. Ele senta ali no poço. Ficando sentado no poço tranquilo, de repente vem uma mulher. E por que ela vem meio-dia, Iago? Porque ela está vindo meio-dia. Visto que o costume é vir de manhã, o sol está quente. Porque ela está vindo meio-dia. É propósito de Deus. Mas é um propósito de Deus porque Jesus já sabia que ela só podia vir nesse horário. E não é porque ela estava ocupada durante a manhã, não. Você vai entender o que acontece aqui. De repente Jesus está sentado, meio-dia no poço, o sol quente, castigando. De repente vem uma mulher samaritana. E ela vem com o seu vasinho para buscar água. Quando ela chega, Jesus olha para ela do jeito humilde de Jesus, assim, Shalom, boa tarde, me dê uma aguinha. Ela vai olhar para ele e vai dizer assim, espera aí, como o senhor sendo judeu, pede para mim água, eu sou uma mulher samaritana, será que o senhor não sabe da cultura, do costume, do que acontece entre nós? Será que o senhor não sabe que para vocês são os melhores e nós somos a escória? Será que o senhor não sabe que vocês são os santos e nós os pecadores? Será que o senhor não sabe que na mente de vocês judeus, só vocês vão para o céu e nós já estamos condenados? Será que o senhor não sabe que não tem contato? Eu acho lindo, porque ela vai forte para cima de Jesus. Ela vai impondo para Jesus uma coisa que Jesus já conhecia, que era o distanciamento que teve entre os povos. Quando ela vai lembrar Jesus desse distanciamento, Jesus tinha tudo para dizer assim, já que tu não quer, tchau. Só que Jesus fala assim, calma, não precisa ser agressivo. Se tu soubesse quem é que está te pedindo água, era tu quem me pediria. E outra, minha filha, quando tu me pedisse, eu nem recusava, eu nem ia falar nada, era tu me pedir da água que eu tenho, e eu te daria, sem besteira nenhuma, sem problema nenhum, era só tu me pedir que eu te daria. Eu acho lindo Jesus, porque a palavra branda acalma ela ficou furiosa quando Jesus pediu água. Só que Jesus responde a ela de uma forma calma, tranquila. Se você me pedisse, era eu que te daria. Aí ela vai dizer assim, mas peraí, o senhor não tem vaso, nem corda o senhor tem. E de onde é que o senhor vai tirar água? Aí Jesus vai dizer assim, aquele que crê em mim, dentro dele não terá um poço, terá uma fonte que vai jorrar por toda a eternidade. Quando Jesus fala isso, ela vai dizer assim, e o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Jesus olha para ele e fala assim, minha filha, vai chamar teu marido. Ela vai dizer, não tenho. Jesus vai dizer, dissestes bem, porque tu tivesse 5, e o que tu tens agora não é teu. Aleluia. Irmão, eu amo Jesus, porque essa fala de Jesus não era para passar em rosto os seus erros. Na verdade, essa fala de Jesus é para dizer assim, eu te conheço antes de você ter chegado aqui.
eu acompanho tua história antes de você chegar aqui. Eu sei quem você é antes de você chegar aqui. E não é pelos teus erros que eu vou te desprezar. Não é pelos teus erros que eu vou te abandonar. Eu te conheço e te vi errando, mas eu marquei tua história para agora você começar a acertar. Eu acho lindo Jesus, porque as pessoas aí fora olham pra gente e no primeiro erro quer matar a gente, quer tacar pedra, quer jogar a gente para baixo, quer distanciar a gente. Mas Jesus, pelo contrário, olha a gente às vezes no erro e fala assim, ó, eu vou me encontrar com ela, eu vou me encontrar com ele. Mas Senhor, não presta não vale de nada, só vive jogado no pecado, só vive sujo, maltrapilho. Ai, Jesus fala assim, ó, essa pessoa para mim é valiosa, esse para mim é valioso. É por isso que eu amo Jesus, porque um dia também eu não valia para nada, eu não prestava para nada. Aí Jesus foi lá em Campina Grande, olhou pro mago velho e fez assim, ó, vou gostar de você, vou investir em você, eu te amo. É por isso que eu estou aqui hoje. Não é por Iago, é porque ele decidiu me amar, ele decidiu gostar de mim. Aí, irmão, tu acha que depois que Jesus decidiu me amar, não vou amar ele? Aí eu acho lindo que a conversa de Jesus é, tiveste 5, eu conheço tua história, minha filha, eu não sentei aqui no aleatório, eu tenho te acompanhado, eu sei quem você é. E sei que quem tu está agora não é teu. Então essa mulher prova para nós que ela tentou buscar alegria para a alma dela, satisfação e prazer para a vida, o que todos nós procuramos. Só que ela cresceu ouvindo que toda menina, ela cresceria e seria feliz quando casasse. Então imagine a cabeça de uma adolescente entendendo, quando eu casar, eu serei uma mulher realizada. Ela vai entrando na juventude e ela casa-se com o primeiro, o cara não fez nada, imagino, que ela pensava que um homem faria, não supriu as suas expectativas, então o que ela faz? Divórcio. Idealizei uma coisa, não é isso? Acabou o primeiro casamento. Ela falou assim, o problema foi esse homem, eu vou para o outro, casa-se com o outro, novamente problema, divórcio, novamente problema, casa com outro, e ela passa por isso 5 vezes, depois de ter casado 5 vezes, ela fala assim, ó, casar, andar certinha, não deu resultado. Não tive a alegria que eu imaginei, que mamãe me contava ter, não tive. Então o que ela faz? Eu vou aventurar agora. Talvez aventurando, eu alcance alegria. E eu imagino, isso é conjectura de pregador, não está no texto. Para Jesus dizer que o homem que ela estava não era dela, eu imagino, conjectura, permita-me. Ela indo de manhã pegar água, e talvez alguma de suas amigas dizendo, rapaz, meu marido é um ótimo homem, trabalhador, ótimo homem. E ela faz assim, rapaz, eu só pego peça ruim, vou agora aventurar, pegar os que não são meus, já que eles são bons, talvez eu também seja alegre como a mulher deles. E ela vai aventurar, e nessa aventura que ela vai, ela começa a cair na mão de vários homens, até o dia que Jesus encontra com ela. É por isso que Jesus vai dizer assim, ô filha, tu teve 5, e o que tu tens agora não é teu. Por quê? Porque ela estava aventurando com o homem dos outros. Ela estava vivendo as aventuras para preencher o vazio que tinha na sua alma, para trazer alegria para a sua alma. É por essa razão que ela vai buscar água meio-dia. Por quê? Na parte da manhã, as mulheres que iam buscar água já olhavam para ele e diziam assim, ó, você não vai com a gente não quer andar com você, você não presta para estar com a gente, você quer roubar o que nós temos, você não serve de nada. Então ela foi jogada agora, até pelas amigas que ela tinha. Então até as amigas que ela tinha não queria mais andar com ela. Então só sobrou o horário de meio-dia. Então isso mostra que ela está
rejeitada por todo mundo, desprezada por todo mundo, abandonada por todo mundo. Todo mundo chutou ela para longe. Só que quando todo mundo chutou ela para longe, que até os seus sentimentos enganaram ela, que ela não sabe mais o que fazer, chega Jesus. Imagine uma pessoa que por conta dos seus pecados foi distanciado de família, amigos e todos que eles tinham. E ele agora fica só. Ela fica só. Só que nesse inteirinho ela fica só. Jesus aparece. E quando Jesus aparece, não é agora para julgá-la. Não é agora para escanteá-la. Não é para passar em rosto. É para oferecer para ela o que ela tanto procurou lá fora. Por quê? Por quê? Porque tudo que a gente procura aí fora, para preencher o vazio, a gente nunca vai conseguir preencher. Ah, quem vá para um bar, pegar um copo de cachaça e dizer: eu vou afogar minhas mágoas. Há quem vá para uma casa de mulheres alheias e dizer: vou passar a noite para ver se eu fico bem. Há quem diga: eu vou para festas para tentar passar para que essa angústia, esse mal, esse desespero, esse pavor que tem em mim saia durante uma festa. Só que nessas idas à procura de alegria, já percebeu que essas pessoas sempre só vão de mal a pior? Porque o pecado nunca consegue preencher o vazio que está dentro da gente. E esse vazio é do tamanho de um homem chamado Jesus. E é interessante que Jesus, conversando com ela, depois de ter esse contato, que Jesus olha para ela e diz: tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Ela entendeu: esse homem que está falando comigo, na verdade ele é profeta. Aí Jesus olha para ela, olha para Jesus assim: eu vejo que o Senhor é profeta, eu vejo que o Senhor é um homem de Deus. Me diga uma coisa, qual o melhor jeito de adorar? Aonde a gente deve adorar? Será que é como os judeus falam lá no templo? Ou como os samaritanos andam falando lá no monte? Me explique, porque eu tenho subido no monte, eu tenho me adorado com os samaritanos, mas não tenho visto Deus, não tenho sentido nada. O que é que está acontecendo? Me diga o lugar certo de adorar. Jesus olha para ela e fala assim: minha filha, a verdade é que a hora já chegou, em que o Pai está olhando para a terra e procurando os verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava querendo falar é: a adoração não pode ser limitada a 4 paredes ou a um lugar específico. A adoração tem que ser uma vida contínua. Minha filha, você está perdida no culto porque você acha que só adoração é somente em um lugar. Não é só em um lugar. Aonde você chegar, você precisa adorar Jesus, entregar seu culto a Jesus, oferecer a Jesus seu culto. E como é que eu faço isso? Vivendo uma vida que agrade ao Espírito Santo de Deus. Só que sabe o que eu acho lindo? A necessidade de Jesus entrar em Samaria, como João fala, era além de encontrar essa mulher. Por quê? Porque Jesus gosta de investir em quem não presta. Jesus gosta de investir em quem não presta. Por que, Iago, você fala isso? Porque depois desse contato, que Jesus explica o que é adoração e como adorar ela fala assim: Senhor, um momentinho. Ela vai lá em Sicar. E ela sai gritando: eu achei alguém que falou comigo sobre os meus pecados. Eu achei alguém que falou comigo sobre os meus pecados. Aí sabe o que acontece? As pessoas que não queriam nem conversar com ela, está sentando para ouvir e dizer assim: quem foi esse homem? Porque Jesus consegue pegar alguém que está sujo, maltrapilho, jogado, levanta essa pessoa, dá um banho no sangue e coloca a palavra dele na boca dessa pessoa. Aí sabe o que eu acho lindo? É que essa mulher sai gritando na cidade de Sicar: eu achei alguém que falou comigo sobre os meus pecados. E o povo parou para sentar e ouvir ela. O que é isso, Iago? Jesus restaurou
a imagem daquela mulher no meio do seu povo. Outrora não valia de nada. Outrora ninguém queria andar com ela. Outrora ninguém queria saber dela. Mas depois que Jesus se encontrou com ela, todo mundo está parando para dizer: prega para mim, prega para mim, prega para mim, prega para mim, prega para mim. Eu acho linda a história dessa mulher, porque outrora ninguém queria andar com ela, mas agora está alguém sentado e dizendo: conta como é que foi, conta o teu testemunho, conta o que aconteceu, conta o que é que está acontecendo, me conta o que é que está acontecendo. Aí sabe o que eu acho lindo, pastor? É que o Senhor falou aqui, que quando vai a campo, alguém faz: mas eu não sei pregar, não sei evangelizar, não sei. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não dá um curso de missiologia para essa mulher. Jesus não dá um curso de teologia para ela. Jesus não senta com ela e fica ensinando ela como pregar. Pelo contrário, Jesus só fala com ela sobre os seus pecados, enche ela da graça e ela sai na cidade: eu achei alguém, eu achei alguém, eu achei alguém. Por quê? Porque para fazer missão não precisa de muita coisa, só precisa estar disponível, só precisa estar disponível. E nessa noite Jesus está dizendo: é hora da gente parar, fazer uma retrospectiva e entender de onde Jesus te tirou, como você andava, para que você vivia. Lembra que você vivia jogado no pecado, na cachaça, na droga, na prostituição, em tudo que não prestava. Aí Jesus foi lá, te encontrou, Jesus te achou sujo, te achou jogado, você não valia de nada. Aí Jesus olhou para ti, te amou, te salvou, te santificou, e agora a gente precisa fazer missões. Eu venho nessa noite como mensageiro de Deus para fazer a gente despertar. A missão do reino é: expanda ele. Jesus nos chamou, Jesus nos salvou para expandir o reino dele. Vamos pela Teresina gritando: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, batiza com o Espírito Santo e voltará. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, batiza com o Espírito Santo e voltará. É noite da gente despertar. A missão é para você, minha filha. A missão é para você, meu filho. Jesus te chama para fazer missões. Jesus te chama para anunciar. Jesus te chama para ir pela cidade de Teresina gritando quão grandes coisas ele fez. E no dia que tu for para o campo missionário e tu fica assim: eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Aí o que é que tu faz? Tu lembra do que Jesus fez na tua vida. Aí tu para com alguém e fala assim: eu quero contar para tu uma história. Aí tu começa a contar a tua história. E por essa história, Jesus vai fazer na vida de quem te escuta. Então nessa noite, Jesus me trouxe aqui para dizer assim: ó, lembra! Lembra quem você era. Lembra no que ele transformou você. Eu acho lindo que essa mulher, ela foi até o poço com um vasinho de barro, mas de repente, depois de conversar com Jesus, ela volta para casa e esquece até o vaso de barro, porque para ela mais foi precioso a água espiritual do que a água física. Ela esquece o vasinho que ela levou. Por quê? Porque ela agora estava saindo com uma fonte. Ela esquece o vasinho que ela levou para buscar água, porque agora dentro dela jorrava uma fonte. E sabe o que eu acho lindo? É que a fonte que Jesus fez gerada dentro dela matou a sede de toda a cidade de Sicar. E aí eu faço uma pergunta para nós na noite de hoje: o que você tem feito com uma fonte que jorra dentro de você? A pergunta é: o que você tem feito com uma fonte que Jesus fez jorrar dentro de você? Essa água que jorra dentro de você, o que você tem feito com ela? É noite de você despertar para matar a sede de quem anda perdido por aí. Tem gente no teu trabalho, varão, que está com sede, e tu tem a fonte que mata essa sede. Minha irmã, tem mulher do lado da tua casa, tuas vizinhas, que estão doidas procurando essa água que mata a sede, e tu é a fonte.
Ô jovens, tem gente na faculdade, na escola, procurando água. Aí eles vão para o homossexualismo, eles vão para as drogas, eles vão para tudo. E você tem a fonte. E você tem a fonte. É a noite da gente sair daqui entendendo. Eu sou a fonte que Jesus colocou em Teresina para matar a sede de quem anda perdido. Eu sou a fonte que Jesus colocou em Teresina para matar a sede de quem anda perdido. Jesus te chamou como fonte. Expresse a alegria da salvação. Mostre como é bom ser salvo. Fale sobre o plano de salvação. Anuncie Cristo. Irmão, culto de missão é para trazer para nós um despertamento missionário. Há uma necessidade. Qual é a necessidade? Falar sobre o reino. Há uma necessidade. Qual é a necessidade? Alcançar os perdidos. Há uma necessidade. Qual é a necessidade? Matar a sede de quem anda com sede. Há uma necessidade. Qual é a necessidade? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se é salvo em Jesus, então salve outras pessoas. Já encontrou Cristo? Mostre Cristo para outra pessoa. Já conheceu o poder de ser transformado, regenerado e santificado pelo Espírito Santo? Mostre a outras pessoas isso também. É noite da gente sair daqui entendendo. Eu sou fonte. Eu sou fonte. Eu sou fonte. Eu sou fonte. É noite de você entender que você é uma fonte. Você é uma fonte. Com autorização do pastor, fique de pé, por favor. Irmãos, eu amo o culto dos mistérios, do poder, da graça. Eu amo, eu gosto. Eu amo os nossos congressos. Mas tem uma coisa que eu aprendi a amar. Foi o tal de culto de rua. Gritar na rua. Eu gosto quando o teto da igreja que eu prego é as estrelas. Isso é muito bom. Quem me segue no Instagram vê que de vez em quando eu estou numas cruzadas gritando feito doido. E cá para nós, o maior milagre que Jesus fez em Sicá foi transformar uma mulher que não tinha mais jeito para ela. E o único milagre que acontece na terra, que traz alegria no céu, é a salvação de alguém. Todo culto de missões que Jesus me permite pregar, eu termino a palavra voltada para o culto de missão, e sempre é uma palavra mais tranquila, sem muito glória, sem muito aleluia, sem muito mistério, porque é para fazer a gente despertar mesmo, fazer a gente parar e pensar um pouco. E eu sempre termino com um desafio. E eu quero lançar para nós o desafio que eu sempre lanço por onde eu passo, que eu tenho a alegria de pregar em algum culto de missão. Entendendo que nós somos uma fonte e temos o que o mundo precisa para viver bem. E temos o que o mundo precisa para ficar satisfeito e feliz, que é Cristo. Depois de ter feito você entender isso, o desafio que eu lanço para você é: vamos pegar como Espírito Santo. Estamos em julho. Temos quantos meses para o fim do ano? 5 meses. O desafio é: você vai pensar em alguém e vai gastar 5 meses
oferecendo a água para essa pessoa. Eu quero que você pense em alguém da faculdade, da escola, do trabalho, da vizinhança, da própria família. E serão 5 meses sendo gastos com essa pessoa. E se antes dos 5 meses findar e essa pessoa já vir para Cristo, aí você se junta com ela e pensa em outra. Já pensou se a gente começar a fazer isso? Irmão, a gente vai findar um ano aqui e o negócio vai ser diferente. Quem topa entrar nesse desafio? Você que topou, eu não quero chamar na frente. Já sabe quem é? Pronto. Gostei do senhor. Tamo junto. Eu gosto de crente assim, decidido, corajoso. Você vai escolher alguém. Não vou chamar na frente. Mas aonde você estiver, põe a mão no seu coração. Jesus, o meu tempo se findou, Senhor, mas eu quero terminar te fazendo um pedido. Nós não somos religiosos ao ponto de abandonar alguém por conta de pecados. Pelo contrário, entendemos que também já fomos pecadores e temos a fonte. O Senhor nos encontrou. E agora eu quero te pedir, Senhor Jesus, Espírito Santo que mora dentro de nós, desperte em nós todos os dias o desejo de trazer a água viva para quem estamos a pensar nesse momento. Espírito Santo, nos dê a estratégia certa. Espírito Santo, nos conduza na forma de falar. Espírito Santo, nos conduza na forma de lidar. Espírito Santo, nos ajude nesse serviço. Queremos ser útil à tua obra. Queremos expandir o teu reino. Espírito Santo, nos ajude a pregar para essa pessoa ao qual estamos a pensar nesse momento. Espírito Santo, temos 5 meses e com tua ajuda eu te peço, convença essa pessoa. Quem pode convencer é somente o Senhor. Ó Espírito Santo, só quem pode trabalhar no coração dela é o Senhor. Mas se utiliza da nossa vida como um canal para essas pessoas virem até a Deus e aceitarem a Jesus. Espírito Santo, nos ajuda, nos conduz e nos faça ser instrumentos teus, porque somos tuas fontes, Jesus, para matar a sede das pessoas que não te conhecem. Tendo te orado, Espírito Santo, eu te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado. Quem pode dizer